Glória a Deus. Essa palavra, na verdade, ela é inspirada numa palestra que eu assisti no final de 2017. Uma palestra de Cal Mascarenhas. Ele é conferencista internacional e tem formação em coach e em programação neurolinguística. E essa palestra você pode achar no YouTube, tem como título lá: Como reiniciar a sua mente e praticar bons hábitos. E ele começa a palestra dele fazendo uma afirmação bastante interessante. Ele diz o seguinte, que tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo. Então, se você assistir essa palestra depois na sua casa, você vai ver ele iniciando a palestra com essa palavra: mudança. Diga assim: mudança. E ele vai citar um filósofo grego de 500 anos antes de Cristo, por nome Heráclito, que diz a seguinte afirmação: nenhum homem mergulha o pé no mesmo rio 2 vezes. Conhece essa? Porque quando você pisou a primeira vez, tem uma água passando. Quando você pisa a segunda, já não é mais a mesma água. O rio já mudou. O rio não é mais o mesmo. E o homem que colocou o pé ali também, quando coloca o pé pela segunda vez, não é mais o mesmo. Mudanças biológicas, mudanças comportamentais, o pensamento, a experiência do homem também é diferente da segunda vez que ele coloca o pé. Por isso, mudamos o tempo todo. Todo o tempo nós mudamos. Sejam essas mudanças por nós planejadas ou não. Queiramos ou não mudanças, elas acontecem. Se você estender o seu braço aí, com todo respeito, com todo carinho, e tocar na pessoa do seu lado, pode fazer isso? Só tocar. Ao tocar nessa pessoa, você está mudando. E você está mudando essa pessoa. É ou não é? Nós podemos sentir uma diferença. E ele vai, durante a palestra, falar sobre algumas pessoas. Pessoas que passam na nossa vida e elas parecem que foram projetadas por Deus para passar na nossa vida e fazer de nós quem nós somos. E ele vai chamar essas pessoas de pais. Pessoas ávidas por influenciar significativamente. Pessoas, é o P, ávidas, A, por influenciar e S, significativamente. E óbvio, as primeiras pessoas que Deus planejou para estar na nossa vida e formar quem nós somos, são os pais. E ele conta na palestra uma história muito hilária, muito bonita, que eu vou tentar reproduzir aqui. E aí deixo você com o desafio depois de assistir a palestra e pegar ela na íntegra, tudo bem? Ele conta a história que quando ele tinha por volta de uns 11 anos de idade, ele morava numa casa onde tinha uma goiabeira na porta da casa dele. E que aquela goiabeira era um playground dele e do irmão. Tudo eles faziam na goiabeira, trepavam na goiabeira, brincavam na goiabeira, comiam as goiabas que a goiabeira dava. E um dia o pai dele chega para ele, o irmão, e diz simplesmente que iria cortar a goiabeira e acabar com a goiabeira. Ele ficou triste, ficou chateado. Poxa, afinal de contas era o meu playground, era o lugar onde eu me divertia, era o lugar onde eu brincava com meu irmão. E um dia antes da goiabeira ser cortada, a goiabeira precisava ser cortada porque as raízes estavam começando a atrapalhar a tubulação de esgoto. Então ela precisava ser retirada, não tinha outra forma de resolver o problema senão tirar a goiabeira. E um dia antes disso acontecer,
diz que a goiabeira, ela dá uma goiaba linda, uma goiaba maravilhosa, daquelas que quem gosta de goiaba, olha e fala, nossa, que goiaba gostosa. Ele não teve dúvida, subiu, pegou a goiaba, e na hora que ele ia morder a goiaba, ele teve o seguinte pensamento: e se a goiabeira, sabendo que ia ser cortada, envenenou a goiaba? E se ela envenenou a goiaba, porque afinal de contas eu ia acabar com ela. E ficou naquele desejo de comer a goiaba e o medo de comer a goiaba, achando que ela estava envenenada, fruto obviamente das leituras dele, e ele era um amante de histórias de terror, né? Então ele não teve dúvida, foi perguntar para o pai, né? Falou assim: pai, olha só a goiaba que essa goiabeira deu, mas eu estou com medo de comer. Porque e se ela envenenou a goiaba para a gente comer, num último ato desesperado de tentar fazer mal para nós? O pai, né, olhou para ele e falou assim: ô, meu calzinho, meu lindo, meu bonitinho, meu filhinho maravilhoso. E se pelo contrário, a goiabeira, ao saber que ia ser removida dali, que ela iria morrer, ela preparou tudo o que tinha de melhor. Se ela pegou todos os seus nutrientes, tudo que ela tinha de melhor, e colocou nessa goiaba, para que nós nos lembrássemos dela como a boa goiabeira que ela foi. Ele diz na palestra que fez assim, né? Naquele momento, a mente dele foi reprogramada. Não teve dúvida, o pai cortou a goiaba e eles comeram do fruto. Os pais, obviamente, são aquelas pessoas ávidas por nos influenciar significativamente. E fazem isso o tempo todo, não é verdade? Assim como nessa história, eu tenho certeza que se eu abrisse esse momento para cada um de nós contarmos coisas que os nossos pais nos ensinaram, que nós perpetuamos. Quantos de nós não vamos fazer terapia? E quando estamos falando, né, contando do psicólogo, ou até a terapia às vezes é com o pastor, né? Se abrir com o pastor e a gente se vê falando as mesmas coisas que os nossos pais diziam. Não é verdade? Sim ou não? Concorda? Estou no caminho certinho? Vocês estão compreendendo? O Cal vai dizer o seguinte, que essas pessoas, elas são como programadores. Programadores. Por que Que pais, pastores, padres, propagandas, tudo isso vem tentando programar as nossas mentes. Não é assim? Uma propaganda nova, dá aquele desejo de ir lá e adquirir um produto. Os nossos professores, quem está na escola ainda? Olha, quem está na faculdade, professor o tempo todo programando as nossas mentes. E é certo que essas programações, elas podem ser positivas e negativas, sim ou não? Nós aprendemos muito com esses programadores e aprendemos coisas positivas e negativas. Por isso, é necessário reprogramar nossas mentes para limpar as programações negativas e potencializar as positivas. Lembre que eu estou reproduzindo o que um cara especialista em programação neurolinguística disse numa palestra. E não é bem assim mesmo? Pensa assim, quantas vezes você já não ouviu algumas coisas, ditados populares, que se tornam crenças na nossa vida e que nos limitam? A Bíblia vai falar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, o seguinte: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Em outras
traduções diz: examine tudo e retém o que é bom. Então parece que faz sentido o que o cara lá da programação neurolinguística diz. Precisamos reprogramar a nossa mente para eliminar as programações negativas, aquelas que nos limitam, aquelas que nos fazem pequeninos, para que as programações positivas possam ser potencializadas e nós possamos nos agigantar e ser tudo aquilo pelo qual fomos planejados, programados por Deus para sermos. Tem um psicólogo aí, considerado o pai da psicologia moderna, é o William James. Gostei desse cara, William James. Ele diz que a maior descoberta da geração dele foi que as pessoas podem mudar suas vidas mudando suas mentes. Putz, esse cara é de ele morreu em 1910. Eu estou falando lá do início do século XX. Aí você vai lá na Bíblia, retrocede quase 2000 anos, e você vai lá em Romanos 12, capítulo 2, e você, capítulo 12, versículo 2, e você vê Paulo dizendo aos romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, Aleluia, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Na tradução da Bíblia Viva, ela diz, esse mesmo versículo escreve dessa forma: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Oh, aleluia! Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É um poder de Deus que, transformando a minha mente, me faz, ou me permite, me possibilita ser tudo aquilo que Ele planejou para Glória mim, a Deus. você. Que é ser quem eu sou, é ser quem você é. Aleluia. O Cal, ele vai usar uma metáfora muito linda na palestra, vocês vão ver lá depois, que é a metáfora do bonsai. Quem conhece um bonsai? Boa parte das pessoas. Algumas não levantaram as mãos. O bonsai é aquela árvore que você planta numa bandeja e ela fica pequenininha pro resto da vida, não é? Aliás, se você traduzir a palavra bonsai, é exatamente isso que significa: árvore plantada em bandeja. Em outras palavras, é uma árvore que ela foi plantada numa bandeja e lhe foi negado o direito de crescer e de ser uma árvore completa, de ser aquela árvore bonitona. Ela vai ficar sempre pequenininha. E como é que eles fazem para ela ficar pequenininha? Cortam suas raízes, cortam seus galhos, suas folhas. Alguém fica ali o tempo todo, diga assim, podando aquela árvore. E aí uma árvore de goiabeira, né? Vou pegar o mesmo exemplo que está lá no vídeo, vocês vão ver depois. Uma árvore de goiabeira onde o Cal se trepava com o irmão para brincar. Uma árvore pequenininha que cabe nas palmas das nossas mãos. E por que eu achei esse ponto interessante? Porque ele vai falar, pela metáfora do bonsai, em crenças limitantes. Crença limitante são
são coisas que tornam nossas mentes em bonsais. Quer saber o que são crenças limitantes? Tem alguns ditados populares bastante interessantes. Diz assim, por exemplo: dinheiro não traz... Olha, você acredita nisso? Crenças limitantes. Uma pessoa que acredita nisso, ela pode achar que não deve se esmerar no trabalho, não deve ser um bom, né? Não deve tentar um projeto novo e conseguir ser dono da sua própria empresa e ter um salário maior do que ele ganharia se estivesse trabalhando com outra pessoa. Imagina uma menina, né, ouvindo sempre da sua mãe que homem não. Crenças limitantes. Imagine uma pessoa, uma menina crescendo, ouvindo essa história. Quantas oportunidades ela estará perdendo de conhecer uma realidade diferente para a sua vida? Crenças limitantes tornam nossas mentes em bonsais. Árvores têm potencial para ser uma árvore, é uma árvore, mas ela não é tudo aquilo que ela poderia ser, porque está sendo limitada. Crenças não são verdades, mas disfarçam-se de verdades. A gente passa a acreditar que aquilo é verdade. Os religiosos, o objetivo dos religiosos é o de incutir crenças limitantes para que não alcancemos a plenitude da graça em nossas vidas. Os religiosos tendem a nos ensinar a lei e que é só lei, ferro e fogo, para que nós não usufruamos dos benefícios da graça de Deus. Toda a plenitude daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. E você já reparou que eles podem ser até de igrejas, vou colocar entre aspas, né? De igrejas diferentes, eles estão sempre falando a mesma coisa. Que quem não dá o dízimo é ladrão. Que você não pode fazer isto ou aquilo. Que você não pode ir a tal lugar ou em outro lugar. Você tem que estar aqui debaixo das minhas asas. Esquecem que nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Ele fala também na palestra de um outro programador muito fantástico. Para ele é absolutamente fantástico. Eu discordo dele nesse ponto. E já você vai saber por quê. Outro programador absolutamente fantástico é o programador pessoal. Seria a autoprogramação. Ou seja, a possibilidade de nós mesmos reprogramarmos a nossa mente. Ele falou lá das pessoas ávidas por influenciar significativamente, pessoas que estão fora. Nesse programador, ele está falando de você mesmo, ele está falando de mim mesmo. Eu mesmo posso mudar essa programação. Glória a Deus. Quando eu vou para a faculdade e as minhas crenças ou as programações negativas que forem curtidas na minha vida, eu vou, à medida que eu vou evoluindo, eu vou sendo reprogramado, autorreprogramado. Eu posso fazer isso. E isso realmente é poderoso. Isso é realmente poderoso. Uma pessoa que acreditava que não era capaz de fazer alguma coisa e passa a fazer. Isso é maravilhoso. E a televisão está cheia desses programas, né? De pessoas com a autoestima muito baixa. E alguém vem dar uma força para ela e mostra para ela que ela é capaz de ser muito mais do que aquilo que ela é naquele momento, não é assim? Eu passo horas na frente da assistindo esses programas, eu gosto, né? É o tipo de programação que eu curto. Então eu passo horas assistindo isso daí, né? Quando a gente vê, tem um
um programa que eu gosto muito no Discovery Home House. É assim que fala? É o HIH, né? Que é os Irmãos à Obra. Eu acho fantástico aquele programa. Por quê? Eles pegam, né, uma família e eles têm o sonho de ter aquela casa maravilhosa. Quem não sonha com uma casa maravilhosa, não é verdade? E aí eles dão um choque de realidade. Parece que eles dão um bonsai para aquelas pessoas, né? E falam assim, olha, você quer uma casa bonitona daquela? Você vai ter que desembolsar $2 milhões. Aí o cara olha e fala... Fica triste, fala, não, é muito dinheiro, né? Aí vem o outro irmão e fala assim, olha, se vocês permitirem, nós vamos buscar uma casa que precisa de reforma, bem baratinha, e com o orçamento que você tem, você vai ter a sua casa dos sonhos, não é? E aí você vê o que, né? Eu gosto desse programa porque passa todo aquele... a produção é ótima, né? Que aí começa assim, aquela dificuldade para conseguir comprar casa, né? Primeiro é para escolher, né? Depois que escolheu a casa é começar a reforma. Sempre tem alguma coisa que não estava no orçamento. E aí ele, agora o que eu vou fazer? Aí deixa de fazer um negócio aqui, dá uma mexidinha de lá, não é assim? Não é assim? O Cal vai falar que nós somos pessoas que podemos nos autoprogramar. E sobre isso, tem um filósofo francês, acho que a Valdete é uma das... que pelo menos foi a primeira pessoa por quem eu ouvi essa frase, e no vídeo ele cita, é o Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: o mais importante não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com aquilo que fazem conosco. Quem já ouviu a Valdete falando isso? Quem já pegou no Face dela? Eu juro. Isso é bênção, obrigado, Valdete. Eu já tinha visto isso aqui, é da hora quando os caras citam alguém que eu conheço. Aleluia. O que quer dizer isso aí, né? Que é possível tomar o bonsai das nossas mentes em nossas mãos e colocá-lo de volta na terra. Aleluia. É isso que o Cal, é assim que ele termina a sua palestra. E termina dizendo que depois que você colocou o seu bonsai na terra, o nosso trabalho é de ir lá ajudar as pessoas a colocarem os bonsais das mentes delas na terra também. E a palestra só por aí já é ótima. Eu amei. Gostei muito. Edificou a minha vida. Só que eu peguei no ponto que ele não disse que tipo de terra você tem que pôr. Porque se você pegar uma árvore dessa e botar no deserto, ela vai crescer se você não cuidar, se você não tiver todo um cuidado. Se você colocar entre pedregulho e terra que não foi preparada, ela vai crescer, vai se desenvolver. Por isso que eu disse que ele esqueceu de um programador fantástico, esse sim, absolutamente fantástico, absolutamente poderoso, que é a palavra. Glória a Deus. A palavra. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1. Esse é o programador que faz realmente a diferença na vida do ser humano. Aleluia. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, logo no versículo 1, vamos ler juntos. Todos acharam? Aleluia. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, tem gente feliz pra caramba aqui hoje. Graças a Deus. Amém? Olha só. Essa palavra é para mim e para você, hein? No princípio era aquele que é a palavra. Olha o P programador aqui, ó. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. E por que que esse P, ele é absolutamente poderoso, ele é absolutamente fantástico, é absolutamente maravilhoso? Porque todos que têm a sua mente reprogramada por esta palavra, por este P programador, serão como árvores plantadas à beira de águas correntes, cujo fruto dá no tempo certo. Aleluia. E as folhas não murcham, tudo que fazem prospera. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que conhecem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que não conhecem. Aleluia. Porque enquanto eles estão colocando suas árvores em terra, em qualquer tipo de terra, o nosso programador, a palavra, Jesus Cristo Senhor, aquele que desceu do céu, esvaziou-se de si mesmo, morreu numa cruz, por mim, por você, por amor a mim e a você, e não ficou morto ali. 3 dias depois ele ressuscitou. Diz a sua palavra que ele é quem planta, aleluia, Aleluia. nos planta junto a ribeiros de água. E irmãos, olha, não tem como uma árvore plantada do lado de um leito de um rio não dar fruto. Não tem como do lado de um leito de um rio uma árvore secar. Você é essa árvore, você é essa árvore, eu sou essa árvore, nós somos essa árvore, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Por isso não precisamos ficar com a nossa mente cheia de bonsais. Podemos entregar os bonsais na mão daquele que pega os bonsais e coloca em terra fértil, Glória a Deus. em terra de águas correntes, onde tem muito nutriente para a sua árvore crescer. E sabe o que acontece quando você planta uma árvore junto a ribeiros de água? Diz assim, ela cresce, ela se agiganta, ela completa todo o seu ciclo, ela dá fruto na estação própria, as folhas não caem nem murcham. Olha, que palavra linda, que palavra maravilhosa. E uma vez que nós conhecemos essa palavra, uma vez que nós reconhecemos essa palavra, uma vez que fomos feitos filhos de Deus, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Senão a de anunciar essa palavra para que outros bonsais, aí sim, sejam plantadas numa terra boa, numa terra cujas águas correntes não cessam, e elas também possam se agigantar e experimentar com boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu profetizo na sua vida nessa noite que você é essa árvore, a árvore que planta árvores, a árvore que dá fruto na estação própria. Tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra não é minha, mas é do Deus Todo-Poderoso. Por isso, se você crer nela,
Dê glória a Deus, se Glória coloque a de Deus. pé e vamos orar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele ainda vai fazer. Nosso papel como cristãos é o de ajudar seres humanos a colocar suas mentes bonsais na terra, para que sejam tudo aquilo que o Pai Celestial planejou para a vida delas também. Papai eterno, muito